Muito bem, boa noite a todos. Com vocês, Luciano Montelato. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua apresentação. E pode se apresentar e dar início aí na palestra, tá? Perfeito, obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Sim. Estão vendo a tela da Box aqui, né? Sim. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Guilherme, João, todo o pessoal do grupo, para a gente poder compartilhar um pouco as nossas ideias e principalmente esse conhecimento que hoje é bastante disseminado, né? No mercado. A gente já fala bastante de branding, a gente já fala bastante de marcas. Meu nome é Luciano Montelato, eu sou estrategista de marcas aqui na Box Branding. E aqui o nosso foco central é justamente ajudar as marcas dos nossos clientes a se tornarem cada vez mais relevantes dentro dos seus mercados. Porque a gente sabe os resultados positivos que isso gera para os nossos clientes, tá bom? O tema hoje é branding, obviamente, o que vem a ser branding e como o branding ele pode ajudar a sua empresa a superar crises, fazer com que a sua empresa cresça ainda mais. Eu vou discorrer a apresentação, é uma apresentação relativamente curta, porque o tema ele é bastante abrangente, a gente não teria como cobrir todo o assunto numa única apresentação, e eu deixo no final, desde já, aberto para quem tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de informação que não ficou sanado nessa apresentação, vocês fiquem à vontade para me perguntar a qualquer momento, tá ok? Então, antes de falar, a gente entrar no assunto, o que é brand, a gente precisa entender o que é marca. E vocês vão perceber que marca e branding, eles estão intimamente associados. O que vem a ser marca, né? Se a gente for buscar na etimologia da palavra, do termo, branding é uma palavra em inglês que é um gerúndio, né? Se eu tiver errado, meu professor de inglês aí me corrija, tá? Então, branding, ele é um gerúndio que significa literalmente marcando. Lá nos Estados Unidos, principalmente com os criadores de gado de corte, eles usavam muito esse ferro de marcação. Para quê? Justamente para identificar os seus gados, né? o seu rebanho. E a partir daí o termo começou a ganhar força, mais no mundo corporativo e mais especificamente dentro de todo o universo da comunicação e do marketing. Então a primeira coisa é a gente entender de onde surgiu o termo branding. E aí vocês vão perceber que tem tudo a ver essa questão de marcação, né? Então a marca que fica a partir desse selo e o que gera a partir daí, que é uma série de identificações. Então, quando a gente está falando de marca, já trazendo mais para o universo das marcas de hoje em dia, a gente está falando essencialmente de percepções, de sentimentos, de impressões. É muito comum as pessoas confundirem branding ou o termo marca com logotipo, identidade visual. Não é, tá? Então, aqui vamos desmistificar a primeira coisa. Marca não é logotipo. Marca, ela é um sentimento. Então eu coloquei essa foto da Disney, né? Para a gente entender um pouco isso. Quando a gente fala de Disney, quais são os sentimentos que afloram nas pessoas? Tem pessoas que, ao ir para essa experiência lá no parque da Disney, chegam a ter epifanias, chegam a chorar de tamanha emoção. Então, tudo isso que aflora nessas pessoas, esse sentimento que é muito pessoal de cada um, chama-se marca. Então, a marca, a gente pode deduzir
que ela está dentro das pessoas. A marca Disney, ela não está em algum lugar. Ela está no coração e na mente de todas as pessoas que interagem com ela. E é por isso que a gente fala que marca, ela é um ativo da empresa, mas é um ativo intangível, justamente por conta disso. Por que é intangível? Porque a gente está falando de sentimentos, percepções e impressões. Para vocês terem uma ideia do poder de uma marca e como ela pode envolver o seu público de interesse, só na Disney a gente tem lá uma estatística que a gente tem uma média em todos os parques, mais de 350 mil pessoas que vão, que visitam os parques por dia. Então a gente tem mais de 300, chega acho que até 350 mil pessoas por dia. E muitas dessas pessoas que vão visitar os parques de todo o complexo, geralmente são pessoas, a gente tem muitas pessoas que estão retornando, já está indo pela terceira, quarta, quinta, sexta vez. Eu tenho um amigo meu que já foi mais de 12 vezes para Disney. E aí a pergunta que fica é: por que você já vai tantas vezes para Disney? Por quê? O que te leva, o que te motiva, o que te impulsiona a ir todo ano você vai para Disney? E ele fala para mim assim: cara, toda vez que eu vou é uma experiência incrível. Parece que eu tô indo pela primeira vez. Então, se a gente fosse falar o que vem a ser marca, essa é a melhor definição do que vem a ser marca. Marca é todo e qualquer sentimento a respeito da sua empresa, seu produto ou serviço. Isso é marca. E aí, trazendo para o nosso universo, trazendo para a nossa realidade. Eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, eu tenho um business. E aí a pergunta que eu devo fazer é a seguinte: que tipo de sentimento, que tipo de impressão o meu cliente, o meu mercado tem a respeito da minha empresa, do meu produto e do meu serviço que eu ofereço? Quais são essas impressões? Porque essas impressões é marca, é o que a gente chama de marca. E aí você vai falar assim: tá, e qual é a importância de eu saber disso no meu negócio? A importância é crucial, porque a importância e a relevância que a sua marca, ou seja, todos esses conjuntos de percepções e sentimentos que o teu cliente tem a seu respeito, a somatória de tudo isso vai impactar diretamente no resultado e principalmente na reputação da tua empresa. Que no final das contas, aqui a gente está falando de confiança. Todas essas impressões vão gerar uma série de validações do mercado a seu respeito, tá bom? Então, isso é marca. Marca não é logotipo, marca é um sentimento a respeito, todo e qualquer sentimento. Aqui a gente está falando de pensamentos, ideias, tá? Imagine quando você vê uma foto dessa, por exemplo, do Corinthians. Quem é corintiano? Eu não sou corintiano, mas eu coloquei do Corinthians por conta dessa paixão. Poderia ser qualquer outro time aqui. Aqui, quando a gente fala de marca time, o Corinthians, ele é uma marca, acima de tudo, que gera uma série de sentimentos e paixões em torno da marca. As pessoas choram, as pessoas vibram, as pessoas brigam, inclusive, por conta de uma marca chamada Corinthians. Então, a marca, ela move pessoas, ela tem esse poder de mover pessoas a tomarem as melhores decisões, tá? Ou, se for o caso, decisões aí definidas estrategicamente em torno do seu posicionamento.
Se você não tem uma marca forte, você não consegue, por exemplo, um time que não possui uma marca forte, qual que é o reflexo para o negócio do time? Você não tem público, você não tem audiência, as pessoas não vão no estádio, porque seu time não tem uma marca forte. E o que gera depois disso, você tem vendas de camiseta, você tem venda de produtos, etc. Né? É time torcedor, você tem aí clube, né? Então, assim, pensando nessa escala de valor, pensando nessa somatória de percepções que levam o nosso cliente, esse nosso consumidor, a chegar nesse ápice de lealdade, né, que é chegar a vibrar com a minha marca. Mesmo que a gente não tenha plena consciência, se a gente for observar na nossa casa, a gente está rodeado de marcas, de todos os tipos. Basta você entrar no seu banheiro que você vai ver a quantidade de marca que tem ali dentro e que faz parte da sua vida e que você nem se dá conta. Pasta de dente, shampoo, escova, secador, tudo. Você vai ver ali só no seu banheiro, você deve ter pelo menos umas 10 marcas, tranquilamente, que estão presentes na tua vida. Aí a pergunta que eu faço é assim, por que você compra aquelas marcas? Geralmente, as marcas que a gente consome no nosso dia a dia são, invariavelmente, as mesmas. A gente tem uma tendência a criar certas preferências por marcas. Não vou dizer que é uma paixão, não vou dizer que, por exemplo, que pasta de dente você usa, eu uso Colgate, por exemplo. Eu sou apaixonado pela marca Colgate? Não necessariamente não morro de amores pela marca Colgate, mas eu consumo ela com muita frequência, tá? Eu não tenho essa paixão que a torcedora ali tem pelo Corinthians, mas essa minha fidelidade, essa minha lealdade para com a Colgate já é suficiente já para essa marca performar muito bem no mercado. Então ela atingiu esse objetivo de gerar essa lealdade e principalmente a fidelidade. Quando a gente está falando de branding, agora a gente já está entrando um pouco no assunto branding, agora que a gente já entendeu que vem a ser marca, a gente agora vai falar um pouco do que vem a ser branding. Branding nada mais é do que um processo para que a gente consiga justamente a partir da análise dessas percepções, a gente consiga gerar um máximo de impressões positivas a respeito do meu negócio e a partir daí eu conseguir construir uma reputação e gerar lealdade e fidelidade dos meus clientes, né? Então, branding nada mais é do que um processo que passa por essas 3 etapas aqui. Uma etapa de conhecimento, uma próxima etapa onde a gente começa a gerar um certo relacionamento com o nosso cliente ou com o nosso mercado e a partir desse relacionamento eu chego no ápice aonde esse meu cliente, ou esse meu prospect, esse meu possível cliente, ele já me conhece, ele já tomou conhecimento de quem eu sou, ele começou a se relacionar comigo. Esse relacionamento ele pode se dar de diversas formas. Uma pessoa ela pode se relacionar com uma marca num PDV, num ponto de venda. Ela pode se relacionar com uma marca através de um atendimento de telefone, num telemarketing. Ele pode se relacionar com uma marca num site, num aplicativo, numa experiência de loja dentro de um shopping. A experiência de marca ela pode ocorrer de diversas formas. As grandes marcas e quem trabalha branding de maneira estratégica, o que se faz? A gente procura proporcionar o máximo de experiências sensoriais com esse meu público. Essa experiência ela pode ser sonora, auditiva, ela pode ser olfativa, ela pode ser sensorial, visual, pode ser se utilizando do paladar. Né? Você pode pegar a pessoa por diversos tipos de sensores, vamos dizer assim. Um restaurante vai uma churrascaria, por exemplo. Você passa na Marginal Pinheiros ou na Marginal Tietê,
que você sente? Que sensor, né? Que tipo de percepção sensorial você tem? A olfativa. É muito comum você passar na Marginal e você sentir aquele cheiro de churrasco. Aquilo é proposital. As churrascarias, elas soltam aquela fumaceira toda para atrair mesmo e pegar a pessoa com fome, né? Então eu ativo um sensorial e a partir daí eu atraio a lembrança. Putz, estou com fome, vamos parar na churrascaria. Então estou promovendo experiências sensoriais, tá? E isso a gente pode fazer estrategicamente de diversas formas. Então aqui é essa que a gente chama de brand equity, ou escala de valor que a gente constrói ao longo do tempo para chegar no ápice, que é a lealdade. O grande objetivo do branding, ou seja, o grande objetivo desse processo é fazer com que a gente gere confiança, reputação e valor para minha marca. Então, se a gente fosse traduzir num descritivo que vem ser branding nada mais é do que um processo de gestão orientado para a construção de marca. Então, a gente já sabe o que é marca e agora a gente está entendendo o que é branding. Branding é um processo de gestão orientado para a construção de marca. E como que se faz isso, né? Hoje, se a gente for analisar 60% das empresas, esse dado é do IBGE, é um dado relativamente recente, que mostra que a maioria das empresas que abrem seus negócios no Brasil não consegue ultrapassar a barreira dos 5 anos de existência. E a gente tem lá uma série de motivos que levam ao não sucesso dessas empresas, né? Aqui a gente elenca os 3 principais fatores: má gestão, forte concorrência, que gera falta de lucratividade. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma boa ideia, o negócio é bom, às vezes o produto é muito bom, porém, ela peca em algum desses quesitos aqui. Um dos quesitos dentro de má gestão é a má gestão da comunicação da sua marca. Isso daqui é uma das coisas que acaba prejudicando muito as empresas. E as empresas muitas vezes, principalmente no Brasil, não sei se é por uma questão cultural, o brasileiro não tem uma cultura, de uma maneira geral, uma cultura de marca, uma cultura de branding, diferentemente do americano, até mesmo do europeu, que já sabe muito bem o valor de se construir sua marca. E aí o que acontece? Acaba terceirizando, ou a comunicação da sua marca acaba ficando em segundo plano, às vezes até terceiro plano. E quando vai ver, aquilo vai ser... O negócio vai crescendo de uma maneira desordenada. Vai fazendo aí, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali, sem estratégia, sem nenhum tipo de norte para sua marca. Então, a sua marca começa a ser construída de uma maneira totalmente incógnita, né? Porque eu não tenho estratégia. Mesmo você... A partir do momento que você abriu o seu negócio, você tem uma marca. Isso é uma coisa importante de se dizer também. Se você tem um negócio, você tem uma marca. Qual é a diferença de você ter uma marca com branding e uma marca sem branding? A diferença é você entrar no jogo, né? No jogo chamado mercado, com outros players, que são os concorrentes, com estratégia, e você entrar nesse jogo sem estratégia. Essa é a grande diferença. As percepções, elas vão ocorrer. Porque a partir do momento que você atendeu o seu primeiro cliente, você já está construindo marca. Então, um dos grandes inimigos aí das empresas e da própria construção de marca é essa comunicação confusa e sem planejamento. Você, às vezes, tem um baita de um serviço legal, você tem um produto muito bom, você sabe que seu produto é bom, você conhece o mercado, você conhece o seu produto, só que você não está comunicando de uma maneira que faça com que o mercado perceba esse valor. E aí você começa a ter dificuldade, porque o teu concorrente, ele vai comunicar melhor que você. E às vezes ele tem um produto que não é tão bom quanto o teu.
Só que não adianta, porque como ele está comunicando melhor, ele vai atrair, vai converter mais do que você. Então aqui, logo de cara, eu já digo a importância de se pensar em marca, de se pensar em construir essa imagem para o mercado de uma maneira estratégica, não deixar isso para segundo plano, não deixar isso para o sobrinho, sabe, fazer. A marca é o teu maior ativo. A marca, uma marca bem construída, ela tem a possibilidade de você expandir o negócio, de você crescer, até mesmo vender o teu negócio. Hoje, os acionistas ou possíveis investidores, se vão comprar um negócio, a marca entra ali na proposta. Esse investidor, ele quer saber qual é a reputação da tua marca e o valuation, né, o valor daquela tua marca para o mercado. Então, de maneira bem ampla, porque obviamente eu não vou conseguir detalhar cada etapa desse processo chamado branding, bem grosso modo, a gente tem 3 etapas para se construir a nossa marca. Que esse processo ele é contínuo, ele nunca fecha. Eu poderia fazer também um círculo: pesquisa, estratégia, execução, mensuração, análise e mensuração dos dados, que volta para pesquisa, estratégia, execução. Análise e mensuração, pesquisa, estratégia, execução. Isso ocorre o tempo todo. É um processo, é branding, tá marcando a todo momento. A gente precisa estar toda hora analisando os resultados. Mas, bem grosso modo, a gente tem essas 3 etapas centrais, que são pesquisa, estratégia e execução. Dentro de pesquisa, o que eu procuro entender? O que a gente tem que procurar entender? Procurar entender, principalmente, em que mercado eu estou inserido, quem são meus concorrentes, ou pelo menos os principais, e o que a gente tem que olhar. Aqui não é uma pesquisa mercadológica, tá? É uma pesquisa que a gente chama de pesquisa de autoimagem, ou pesquisa de imagem percebida. Como meus concorrentes estão se posicionando, como é que meus concorrentes estão se comunicando com o mercado, porque o mesmo cliente que você atende é o mesmo cliente que o teu concorrente está atendendo. Então aqui, esse processo, né, dentro dessas 3 etapas, a gente vai procurar construir o que a gente chama de plataforma de marca, ou plataforma de posicionamento. A gente vai se posicionar no mercado para aí sim comunicar. Então eu preciso entender meu concorrente, a gente precisa saber muito bem quem nós somos. Então eu tenho que saber qual é a minha essência, sabe? Eu preciso saber muito bem como tudo começou, porque isso se perde ao longo do tempo e aí você começa a ficar aquele mais do mesmo. Você cai num mar de homogeneidade, que a gente chama. Sabe aquela pizzaria do teu bairro que coloca lá no folderzinho dela? Pizzaria, a melhor pizza de São Paulo. Aí você abre a tua gaveta, tem um monte de folder, uns 10 folders, todas falando a mesma coisa, a melhor pizza de São Paulo. Ou a melhor pizza do bairro. Aí você, como consumidor que quer comprar uma pizza, você vai falar assim, qual é a melhor pizza de São Paulo? Todos estão falando que são melhor. Então, assim, quando você não sabe quem você é, você começa a copiar os outros. E quando você copia os outros, você perde diferenciação, você perde exclusividade, você perde identidade, você perde personalidade, você não deixa de ser uma marca autêntica. Marcas fortes, elas são altamente autênticas, elas são únicas. Então é isso que a gente tem que buscar. A minha marca, ela tem que ser única. Eu tenho uma certa paridade, sei lá, eu sou um escritório de arquitetura, eu sou um escritório de advocacia, naturalmente vai ter outro escritório que faça o mesmo serviço que eu, que pode vir porventura oferecer o mesmo serviço que eu, mas da forma como eu faço, ninguém faz. Por quê? Porque eu sou único, a minha história é única, a minha essência é única. Então aqui a gente precisa pesquisar, é um processo de imersão mesmo, dentro do mercado da empresa e dentro do mercado aonde aquela marca está inserida. E por último, e eu diria até o mais importante nesse processo de pesquisa, é a gente entender o nosso consumidor.
quem é esse meu cliente? Parece óbvio a gente falar isso, mas a maioria das empresas, a grande maioria, não conhece os seus clientes. Ou não conhece esse possível cliente. Não faz ideia de quais são as suas dores, os seus desejos, né, os seus anseios, aquilo que ele quer, aquilo que ele não gosta, os aspectos comportamentais, como é que esse meu cliente. São raras as pessoas que conhecem seus clientes, o seu mercado em si, as pessoas pelo qual você vai ofertar. Então, é muito importante a gente pesquisar e entender aonde eu estou entrando no mercado. Eu preciso, e se eu já estou no mercado, eu preciso voltar pro backstage, vamos chamar assim. A gente precisa dar um pouquinho de... Vamos voltar um pouco, vamos voltar para as origens, né, vamos dizer assim, e a partir daí vamos recomeçar, vamos nos reposicionar. Vamos trazer uma mensagem nova, mas dessa vez de uma maneira estratégica. A partir do momento que a gente tem uma certa pesquisa, a gente já tem uma coleta de dados, que a gente pode falar que, pô, aqui a gente já tem alguma coisa interessante. Aí a gente já começa, tem alguns insights para ir para a terceira fase, para a segunda fase desse processo, chamado branding, onde a gente vai definir todas os aspectos estratégicos da nossa marca. Então aqui a gente vai definir o posicionamento da marca. Como que eu defino o posicionamento de uma marca? Pensando nos seguintes quesitos, né? Então a gente vai pensar um pouco no famoso missão, visão e valores. Pode parecer meio clichê isso, né? Missão, visão e valores. A maioria das empresas, você tem lá o famoso quadro na parede, missão, visão e valores, mas ninguém lê aquilo. Missão é algo, essa declaração de missão da nossa empresa é algo muito importante, muito importante. Se a gente for fazer uma analogia da nossa empresa com uma nave espacial, sei lá, a Apollo 11 da NASA, vamos imaginar que a nossa empresa é a Apollo 11 que vai fazer uma missão de chegar onde? Na Lua. Todos os tripulantes, a gente pode fazer uma analogia, os tripulantes são os nossos funcionários, os nossos colaboradores, está todo mundo no mesmo barco. A gente tem uma missão, a gente tem um objetivo. Então a missão ela serve para colocar todo mundo na mesma página. Gente, a gente está aqui, a minha empresa, ela é uma grande nave, um grande navio, e todos nós, a gente tem que estar ciente para onde nós estamos indo. Todo mundo tem que estar motivado, engajado e entusiasmado para atingir esse objetivo. E aí o que acontece? As empresas, elas não sabem muito bem para onde estão indo. Aquela declaração de missão é meio um clichê, um copia do outro. Então essa não é a função, não é só um texto, todo mundo tem que saber para onde a gente está indo. O funcionário, o colaborador, quando ele entra na empresa, ele tem que saber exatamente o papel dele naquela missão. Eu preciso que a gente está chegando, sei lá, a gente precisa dobrar de tamanho em 2022. Legal, e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer dessa forma. Todo mundo tem que saber para onde que a gente está indo, tá? Então, missão, visão e valores é algo muito importante, a gente tem que desdobrar dentro dessa parte estratégica. Propósito, vamos falar de propósito. O que é o propósito? É aquilo que move as pessoas. E muitas vezes o propósito ele vai um pouco além do nosso próprio objetivo funcional da nossa empresa. Então, sei lá, a Unilever, ela vende um monte de produtos, tem um leque de produtos imenso. Mas ela tem um propósito ali central, por exemplo, um dos propósitos de acabar com a sede no mundo, de alguma forma. Então ela vai de alguma forma gerar valor para o mercado, gerar valor mais especificamente para a sociedade, além do core business dela. Então o que eu posso entregar a mais, além daquilo que eu já faço? Eu tenho como fazer isso? Isso é muito legal, porque empresas hoje com propósito, marcas com propósito, as pessoas cada vez mais percebem
e dão muito valor, tá? Então, se você olhar, por exemplo, aquela empresa Reserva, é uma empresa de artigos de roupa lá do Rio de Janeiro, vende camisa polo, camisas, shorts e calças. Ela tem lá um programa que chama 1 em 5, 1 para 5. A cada uma camiseta que a gente vende aqui, são 5 pratos de comida que a gente entrega para as pessoas. Então, olha que legal, além do produto ser de qualidade, além de eu ter um produto muito legal, eu ainda, de alguma forma, estou contribuindo para com a sociedade. Lembrando, a gente quer se posicionar e gerar valor. A sociedade percebe esse tipo de movimento das marcas. Aqui tem um ponto importante que é preciso ressaltar: esse propósito não pode ser algo marqueteiro, simplesmente para, digamos, vou usar o termo aí da moda, né, lacrar, né? Não pode ser o marketing da lacração. Isso tem que fazer parte da sua essência, tem que ser algo verdadeiro, senão não vale a pena fazer. Que mais? Promessa. O que você promete entregar para o mercado? O que eu entrego para o mercado que ninguém entrega? Aí eu estou falando um pouco de posicionamento. Posicionamento / promessa. Qual é a tua proposta única de valor? A gente precisa discutir esses assuntos. Você, como dentro da sua empresa, você precisa discutir entre todos, ou entrar nessa discussão, o que eu faço de diferente que o meu concorrente não faz? A gente não faz nada diferente. Cara, a gente precisa criar um diferencial. A gente precisa entregar isso daqui de uma forma diferente, porque senão o meu concorrente não vai perceber valor. E se ele não perceber valor, ele vai olhar para onde? Para o preço. A gente poderia entrar numa outra discussão aqui também para a gente entender o que vem a ser valor e o que vem a ser preço. São duas coisas bastante diferentes. Então, se eu não percebo valor numa marca, eu olho para o preço. E aí você cai na famosa guerra de preços. Todo mundo brigando e geralmente quem ganha é quem coloca o preço lá embaixo, né? Então, essa fase de estratégia é uma fase onde a gente vai discutir toda a nossa marca, a partir de uma pesquisa, e aí sim a gente vai começar a criar um discurso para a nossa marca que vai nos levar a toda a parte de execução, que é a terceira etapa. Na parte de execução, eu vou pegar todo esse discurso de marca e aí a gente vai envelopar a marca. A gente vai dar cara para a marca. Então a gente vai definir todo o sistema visual e verbal da marca. Então quando eu falo de sistema visual, eu estou falando de criar logotipo. Aí que entra o logotipo na jogada, tá? Para vocês entenderem um pouco a diferenciação de marca e logotipo. O logotipo ele tem a importância porque ele é um símbolo que representa a sua marca. Então aqui na fase de execução, depois a gente já está munido de todas essas informações, a gente vai começar a criar todo o sistema visual da nossa marca. Então logotipo, toda a identidade visual, cores, texturas, paleta, todos os elementos distintivos da marca, os ativos da marca. Aí você vai falar assim: Luciano, o que é um ativo, um elemento distintivo de marca, que é um ativo da marca? Por exemplo, a onda da Coca-Cola, se você vê um outdoor da Coca-Cola e vê aquela onda, é o bastante para você entender que aquilo é Coca-Cola. Se você olhar o tigre do Tony, do sucrilhos Kellogg's, aquilo também é um elemento distintivo, um mascote. O Dolinho, do Guaraná Dolly, é um elemento distintivo, que traz o quê? Traz lembrança para a minha marca. Então a gente tem que definir um monte de elementos distintivos de marca, todo um sistema visual que vai marcar literalmente a minha marca na mente e no coração das pessoas. Qual que é o elemento distintivo? Fala um elemento distintivo do Itaú. A cor laranja. O laranja é um elemento distintivo do Itaú. E se você for ver, cada marca que você for observar e analisar tem o seu sistema visual e os seus elementos distintivos de marca. Tom de voz. Aí a gente está falando de como a minha marca ela vai conversar, como é que a minha marca ela vai falar com esse meu público. Aí a gente está falando de criação de storytelling, criar toda uma narrativa
para minha marca, que vai seduzir, vai encantar, vai persuadir o meu público, tá certo? Então, bem grosso modo, a gente percorreu aí por essas 3 etapas. Cada etapa dessa ela é bastante completa, tá? E eu não conseguiria, sinceramente, eu não teria essa capacidade de síntese, de juntar todas essas informações numa única exposição, tá? Mas, bem grosso modo, é isso. Aqui eu coloco os grandes benefícios da gente desenvolver esse trabalho de maneira estratégica, de uma maneira séria. A gente tem o grande recado aqui, a gente tem que cuidar da nossa marca, porque a nossa marca é o maior ativo que a gente tem, a nossa marca. Então, os grandes benefícios aqui de se construir marca e de se construir uma marca forte, a gente ganha maior percepção de valor pelo mercado ao longo do tempo, mais envolvimento do nosso público de interesse, ou seja, dos nossos clientes ou possíveis clientes com a nossa marca. Sua marca começa a ficar conhecida, começa a gerar um boca a boca. Pô, você viu a marca tal, marca tal, marca tal? Esse burburinho que rola, você pode ver, tem algumas marcas que começam a virar queridinhas no mercado. Nubank, todo mundo fala de Nubank, que legal, Nubank. Esse falatório é branding, gente, tá? Quando uma marca começa a ficar famosa, quando começa a gerar um burburinho, isso é processo de branding, tá? Isso não acontece por acaso, isso é estratégia. Nubank é um belo caso de bem-sucedido de aplicação do branding. E é a marca que é hoje, não é à toa. E isso, naturalmente, ao longo do tempo, vai gerar um impacto positivo tremendo na lucratividade da empresa, porque marcas fortes, além de serem são lembradas, fidelizam clientes e você consegue praticar preços mais elevados. Por quê? Porque as pessoas percebem valor. Quando a pessoa percebe valor em algo, ela não olha para o preço. Concorda comigo? Quem consome Apple não está olhando para o preço. Mas um iPhone X custa 12 mil reais. Tudo bem. A pessoa vai comprar, não está nem aí com o preço. Um iMac, um MacBook Pro, custa 50 mil reais um computador. Se você colocar todas as especificações do Mac Pro lá, do computador da Apple novo, chega a ultrapassar 100 mil reais. 100 mil reais um computador. E vende muito. Você vai ver um Apple Watch, que é um relógio da Apple. É um dos relógios mais vendidos do mundo e é um dos mais caros. Não chega a ser um relógio de luxo, mas é muito caro, não é barato. Então, essa é a grande vantagem, o benefício de construir marca. A gente fica um pouco blindado, a gente foge dessa guerra de preços, tá? E para finalizar, eu gostaria de finalizar essa exposição com essa frase do Warren Buffett, que ele fala assim, eu gosto muito dessa frase porque sintetiza tudo isso que a gente está falando aqui. Ele diz assim, você leva 20 anos para construir sua reputação e 5 minutos para arruiná-la. Se você pensar sobre isso, fará as coisas de maneira diferente. Então, assim, reputação é algo que não é fácil de se construir, demora. Construir marca, a gente tem que levar tempo. Eu acho que tem um microfone aberto aí, Guilherme. A corrente dentro do apartamento começa a farejar e acha dentro de Peraí. Pronto. Acho que agora desligou. Obrigado, Guilherme. Então, assim, para a gente encerrar, essa frase do Warren Buffett é perfeita. Se você pensar sobre isso, ou seja, se você pensar sobre sua marca, você vai começar a fazer as coisas um pouco mais diferentes. Então, você vai olhar para sua marca com um olhar um pouco diferente, tá? É isso, gente. Olha, não sei se ficou claro, a minha exposição é mais ou menos essa. Eu abro aqui para perguntas, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, eu fico à disposição de vocês. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de trazer esse assunto para vocês, tá bom? Luciano, obrigado, né?
E assim, uma coisa que você falou é que no Brasil, o NPI agora, que está saindo lá das trevas para registrar uma marca, né? Será que isso também não ajudou o Brasil também não registrar, não ter costume de registrar as marcas? Não é uma questão cultural brasileira, é engraçado, é estranho isso. É um fenômeno. É um fenômeno, e assim, agora você começa a ver as empresas se preocupando um pouco mais com suas marcas, entendendo a importância de se construir sua marca, e independe do mercado. Você pode ser uma empresinha desse tamanho ou uma multinacional. A ideia é sempre a mesma. Isso é uma coisa muito importante de se dizer também. Esse processo ele se aplica para qualquer um. Obviamente, há 50 anos atrás, quem aplicava isso eram só Coca-Cola, PepsiCo, as big marcas. Isso não era aberto para todo mundo, entendeu? Aí você falava, pô, por que essas marcas são tão famosas? Por conta disso, entendeu? E hoje democratizou essa questão. Então, nós, dentro do nosso microcosmos, vamos chamar assim, a gente consegue trabalhar as nossas marcas e ter muitos excelentes resultados no médio e longo prazo. Acho que o Wellington quer ter uma pergunta, Wellington. Fica à vontade. Bom, Luciano, parabéns pela apresentação. Eu queria perguntar para você o seguinte: eu percebo uma tendência, eu queria saber se você queria uma explicação para isso. Eu percebo a tendência que as novas marcas que surgem e têm sucesso, elas têm o caráter de ser monossilábicas, tá? E simples, objetivas e diretas. Então vamos lá: Vivo, TIM, 99 táxi, 99, né? 99 táxi, 99, tá? Uber. Eu desconheço, eu não me lembro mais de marcas, tá, que tenham mais, tá, do que uma sílaba e que tenham assim, tipo, mais do que 4 letras. Acabou isso. E elas são assim objetivos, parece emoji, né? Parece emoji, está sempre objetivo direto. E são essas que pegam e que vão para frente. Isso eu percebo uma tendência. Isso tem uma explicação? Você saberia explicar isso? Tem. Assim, ao longo do tempo, se a gente for observar 100 anos de construção de marcas, século XX inteiro, desde a Revolução Industrial, onde as marcas começaram a surgir. Tem uma frase do Henry Ford que ele fala assim: você pode escolher qualquer carro, desde que seja preto. Então, que tinha o Ford T, né? Quando começou a produção em série de produtos, então as pessoas não tinham muitas preferências. Por que não tinham preferências? Porque não tinha opção. Ou você comprava aquele carro ou não tinha outro. Conforme a evolução da indústria e a gente começou a ter uma variedade maior de produtos, o consumidor começou a ficar mais exigente, cada vez mais exigente. E as marcas começaram a perceber, a partir dessa interação, né, desse relacionamento, que cada vez mais, principalmente agora, a gente ficou mais difícil a captação da atenção das pessoas. Então, cada vez mais, aí eu vou responder a tua pergunta, tá, Wellington? Cada vez mais fica difícil de você fisgar a atenção das pessoas. Por quê? As pessoas são bombardeadas por informação hoje em dia. Então, antigamente você tinha lá PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa uma consultoria, né, uma da Big Four, né, das 4 maiores consultorias de auditoria, né? Virou PwC. Por que virou PwC? Por que não manteve lá o PricewaterhouseCoopers? Por que não manteve? Porque as pessoas não guardam. Então encurta para facilitar a memorização. Então tudo isso é estratégico. Oi. A marca chama Oi. Daqui a pouco vai ser, sei lá, a pessoa vai abrir a boca, nem som não vai sair. Porque, sabe? De tão simples que vai ser. Então, a simplificação, ela foi um processo natural que as marcas começaram a perceber que faz com que esse mercado ele assimile mais rapidamente quem eu sou.
Aí eu tenho uma teoria e até alguns exercícios, cara, eu acredito que vai começar a haver um movimento contrário. As marcas vão voltar a ser complexas. Então, acho que BMW, eu não lembro como é que chama BMW também, que virou sigla, era... eu sei que o B era de Bavária, mas agora o restante não sei. Deixa eu ver se eu... Beische Motor Work, que era uma empresa de hélice, né? Por isso que tem aquela hélice no logotipo. Então, Vale do Rio Doce, aí virou Vale. Você está percebendo esse movimento de encurtar? Magazine Luiza virou Magalu. Então, a resposta para isso é para eu encurto, para facilitar a lembrança e a memória. É mais fácil eu lembrar de Magazine Luiza ou Magalu. Tudo isso tem pesquisa, são 100 anos de teste, vai testando, pô, isso daqui funciona melhor que isso. É melhor falar desse jeito do que isso. Então, a minha ideia, a sua, aquilo que a gente acha, no final das contas, ele tem muito valor. O que vale é o que é testado. Então, por exemplo, a Unilever, eu tive uma oportunidade de fazer um projeto dentro da Unilever, foi em 2012, 2013. Eles têm um programa lá interno chamado Perfect Store, ou seja, a loja perfeita. Eles têm tanto dados, mas o volume de dados é surreal do comportamento do consumidor no planograma, dentro do supermercado, dentro da gôndola. Eles sabem exatamente como posicionar o produto, de que forma os produtos da Unilever têm que estar ali caracterizados, cores, tipografias, fontes, sabem tudo de você, sabem tudo. A gente entra um pouco no inteligência de business intelligence, big data, é um absurdo. Então, assim, a gente está falando de uma era de muito dado que influencia essas tomadas de decisão, inclusive no nome. Agora, deixa eu só me estender um pouquinho. Então, você fez isso, né, Luciano? Que agora tem uma loja chamada Mac. Todo mundo fala Mac, vou no Mac. O McDonald's foi lá e lançou uma loja Mac. Burger King. Ninguém fala Burger King, é BK. Então, exatamente. Fortes são tradicionais também. Porque eles estão muito atentos em como o consumidor fala. Então, por exemplo, WhatsApp. Ninguém fala WhatsApp. Ninguém fala WhatsApp. Todo mundo fala WhatsApp. E nem o WhatsApp não fala mais, fala Zap Zap. Manda o Zap Zap aí. Entendeu? Então o McDonald's, percebendo a forma... eu vou no Mac. Pô, vamos pegar isso. Vamos pegar isso como o quê? Elemento distintivo de marca. Eu vou me apropriar desse Mac, aportuguesado, e vou falar que é meu. Oi, Wellington, pode falar. Você tinha mais alguma coisa para falar? Não, veja só, eu ia falar o seguinte, você falou da Gessilever, então eu lembrei o seguinte, tá? Que a empresa e marca, elas são distintas, tá? Então, dentro de uma empresa, você pode ter 3 marcas para você trabalhar, tá? Como você falou de Gessilever, tá? Mas não precisa ser uma gigante da Gessilever, pode ser até empresas menores, tá? Quando você tem, tá? Quando você tem empresa, tá? Que você tem 3 distinções, tá? Divisões, tá? Como é que é o processo de branding, então, tá, para você trabalhar? Não a empresa, tá? Porque, veja só, tem empresas que têm o branding da própria empresa como corporação e depois as marcas, tá, dos seus produtos. São conflitantes ou não? Então aí a gente entra num outro assunto que valeria até tema para uma próxima palestra. Okay. E aí a gente entra num assunto, mas eu posso abordar um pouco, que é arquitetura de marca. Ou como é que eu vou lidar com o meu portfólio de marcas. Então, se a gente for olhar a arquitetura de marca, por exemplo, da Unilever, a Unilever possui uma arquitetura de marca individual. Basicamente, você tem 3 tipos de arquiteturas de marca. O que é uma arquitetura de marca? Você tem uma marca mãe, e debaixo dessa sua marca mãe, você tem um guarda-chuva com um monte de marcas embaixo. Então, você tem a Unilever e embaixo você tem um monte de marcas debaixo desse guarda-chuva. Estrategicamente, o Unilever usa uma arquitetura de marca individual. Cada marca possui uma plataforma de marca individual. Uma marca não conversa com a outra.
Você tá entendendo? Então, se der um pepino numa marca, sei lá, entrou detergente dentro de um produto lá e não podia entrar. Você simplesmente tira aquela marca do mercado e ela não contamina as outras marcas dentro do portfólio. Então você tem que criar uma estratégia, ou seja, um branding, um processo de branding para cada uma dessas marcas. Agora, quando você tem uma arquitetura de marca individual, monolítica, né? Que é uma única marca, por exemplo, Nivea. Nivea, ela carrega o nome Nivea em todos os seus produtos. Então você vai ter lá Nivea Sun, Nivea creme, tudo Nivea. E é uma estratégia. Eu carrego o nome da minha marca mãe para todas as marcas de produtos do meu portfólio. Qual a vantagem disso? A vantagem é que você reforça muito mais a tua marca, no caso Nivea. Você tem uma única estratégia, entre aspas. Você trabalha a mesma estratégia para todas as marcas. A desvantagem é que se der um problema no produto, você ferra a tua marca inteira. Entendeu? Todas as marcas dentro do portfólio. E você tem a opção mista, que é uma mescla entre a monolítica e a individual. Por exemplo, Nestlé. Nestlé é um caso, né, onde a gente tem aí um exemplo de marca que é uma mescla, né, que a gente chama de marca mista. Por exemplo, a Nestlé, ela usa o Nes, é uma estratégia, né? O Nes na frente dos produtos. Então você vai ter lá Nespresso, Neston, Nesfit, Nes, porque aí eu trago um pouco da lembrança da minha marca, mas não é Nestlé. E eu trabalho muito tem um formato de endosso também. Mas é um assunto bem interessante esse, viu, Elton? E tá dentro do branding também, tá? É uma disciplina dentro do branding que a gente chama de arquitetura de marca. Ô, Luciano, uma pergunta só para engajar, tá? Primeiro, agradecer a você, muito show o conteúdo. Você deu o exemplo da Coca-Cola. Cara, a Coca-Cola tomou conta do Papai Noel. Fez o Papai Noel ser vermelho, branco e preto, porque é as cores da Coca-Cola. Excelente exemplo, Guilherme. O que a Coca-Cola fez espertamente, né? Se apropriou de um elemento cultural. Se apropriou de um... É a mesma coisa que você se apropriar sei lá, do Brasil, não sei. Hã? Do sol, fazer uma marca com o sol. Exatamente. Exatamente. Você se apropria daquilo e fala, isso é meu. Isso é meu, e aí você começa a repetir. O exemplo do Papai Noel é um exemplo muito bom. Isso é legal, porque eu soube esse exemplo do Papai Noel e descobri há um tempo, né? Que vendo histórias, etc. Mas a pergunta é o quê? Como uma marca já com, vamos supor, uma longa história, uma longa data, vamos supor, mais de 50 anos de mercado a marca tem aí, já seguindo o padrão de 50 anos atrás, quando iniciou. O processo de implantação de branding, vamos supor, a marca vai fazer o serviço com você. Pô, Luciano, preciso me recolocar no mercado atual, preciso renovar, de repente, minha logotipo, minha abordagem agora com as redes sociais, eu tenho que ter uma nova abordagem, eu tenho que ter um novo padrão de standard de companhia para poder atrair um público novo, um público diferente. Esse trabalho que ele chega a ser, a pergunta é essa, você chega a ter muita resistência por parte dos proprietários das empresas em mudar alguma coisa, alguma logo, alguma coisa, ou geralmente os caras já vão de peito aberto e falam, me salva? Aí você tem que ter argumentação. E naturalmente você não pode simplesmente falar assim, vamos mudar o seu logotipo. Isso não existe. Você tem que ter os porquês. E essa mudança ela não é obrigatória. Tá? Você pode simplesmente mudar apenas o discurso estratégico da marca. Não é uma obrigação você fazer todo um trabalho de identidade visual. Às vezes aquilo não é um problema. Entende? Então, geralmente acompanha, porque quando você faz um redesign, você trabalha um pouco a questão estética,
você passa para o mercado que a marca está mudando. Você passa essa impressão de, pô, a marca rejuvenesceu, ela está uma marca nova. Então a mensagem que passa para o mercado é legal. E assim, com relação à resistência, quando a empresa vem procurar a gente, ela já vem já buscando mais ou menos essa mudança, entendeu? Senão não me procurava. Então, eu como consultor, o meu papel é mostrar os melhores caminhos. A partir do quê? A partir de pesquisa. Olha, de acordo com a pesquisa, está aparecendo isso. Você está falando que você vende inovação, mas o teu cliente ele não percebe inovação, ele está percebendo outra coisa. Alguma coisa está errada aí. Então, você está entendendo? Então, você vai falar, pô, mas eu sou reconhecido como um atendimento de qualidade. Só que você não está falando isso para o mercado você está falando que você é uma empresa inovadora. Aí uma vez eu fui num cliente e falei assim, tá bom, você é inovador, muito legal, me fala aí onde está a inovação. Aí o cara me levou lá no chão de fábrica, deixa eu entender essa inovação aí. E eu fui ver, no final das contas, não tinha inovação nenhuma. E ele não era nem pioneiro naquilo que ele fazia. E ficava falando para todo mundo que era inovador. E não é inovador, entendeu? Então, assim, o grande segredo desse trabalho é a gente ser verdadeiro. A gente não tem que ser nem mais nem menos. A gente tem que ser exatamente aquilo que nós somos. E todos nós temos as nossas qualidades. Pô, o que eu tenho de melhor? Então não adianta eu falar uma coisa para o mercado que o mercado não me percebe assim. Você entende? Eu vou falar que eu sou uma consultoria disruptiva, por exemplo. Que é um termo que todo mundo gosta de usar, né? Disrupção. Eu não sou disruptivo. Eu gosto de falar com donos de empresas tradicionais, que nem o João, que nem o Edson, sabe? Eu gosto de falar com pequeno e médio empreendedor. Eu não tenho essa pegada disruptiva, inovadora. Seria mentiroso da minha parte trabalhar desse jeito. Então, eu gosto de empresas mais sólidas, sabe? Aquela empresa que está 20, 30 anos no mercado, que já tem uma baita de uma história e quer se renovar. É com esse cara que eu converso. Então, assim, o teu discurso ele tem que estar alinhado com a tua verdade. Promessa e entrega. Então, você promete uma coisa e entrega outra. Não adianta falar que você tem inovação se você não vende inovação. Entendeu? Se você não tem, de alguma forma ali, eu falei assim, pode parar de falar que você tem inovação, porque aqui você não tem. E o mercado não está percebendo inovação. Você vira até motivo de chacota, inclusive. Luciano, agradecer mais uma vez. Foi show. Como você falou, vai precisar de uma segunda palestra pelo jeito, mas vamos agendar. Ótimo. O Guilherme depois vê uma nova data. Vamos ver se a gente faz esse ano ainda para o assunto ficar na cabeça de todo mundo, tá? Infelizmente eu estou encerrando um pouco depois do horário, até ia ficar um pouco mais, mas por problemas que eu tenho que daqui a pouco ficar em jejum, então eu vou ter que comer alguma coisa agora, que daqui a pouco eu estou em jejum, então só depois que eu fizer os exames amanhã. Eu agradeço a oportunidade, viu, João? E eu fico à disposição de vocês. Essa semana eu estou aqui num projeto, eu estou numa loucura, até falei para o Guilherme, eu peço desculpas aí a minha ausência no grupo, mas eu estou aqui no meio de um furacão mesmo, que às vezes acontece, né? A gente sabe como é que é. Mas eu agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês. Esse é um assunto muito amplo, não tem fim, é muita coisa que dá para se falar em cima disso, e eu acho que o mais importante é que vocês entendam o que é a marca e o que vem ser branding, né? E como isso pode ser útil para vocês. Com certeza, eu acho que foi muito bom. O Guilherme depois veio a nova data com você para fazer a segunda parte, foi show, e eu só queria aproveitar, antes da gente dar uma encerrada, né, pedir para a Camila se apresentar, que ela estava conversando com a gente, de repente ela sumiu e voltou depois. Então, se ela puder só se apresentar um pouquinho, que muitos não conhecem ela ainda. Camila, tá ouvindo? Camila. Pelo jeito tá sem som. Mas valeu, gente. Obrigado, tá? Valeu muito. Guilherme, corta aí a gravação para a gente desligar.